Oi, gente! E no assunto de hoje vamos aprender sobre heranças monogênicas ligadas ao cromossomo X. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse universo da genética, acompanhe o nosso vídeo. Olá, me chamo Isabela e serei seu primeiro guia nesse vídeo. Vem comigo! Como dito anteriormente, iremos aprender sobre a herança monogênica ligada ao cromossomo X. Ela leva esse nome por conta de mutações no cromossomo sexual X, podendo ser classificadas como dominantes ou recessivas. A chance de transmitir um distúrbio ligado ao X difere entre homens e mulheres. Os homens são mais afetados, e a explicação para isso você verá ao decorrer da nossa videoaula. Para darmos continuidade a esse vídeo, teremos que aprender de início um pouco sobre o heredograma, e é isso que iremos aprender agora. Em genética, frequentemente analisamos questões relacionadas à hereditariedade. Para compreendê-las, realizamos observações a respeito do histórico familiar do indivíduo. Para ajudar nessas análises, foram criados os heredogramas, representações que ilustram o grau de parentesco e determinadas características. Na construção dos heredogramas, utilizam-se algumas simbologias. Indivíduos do sexo masculino, representados por um quadrado. Indivíduos do sexo feminino, representados por um círculo. Portadores do caráter em estudo são pintados. Cruzamento é representado por uma linha horizontal. Cruzamento consanguíneo, duas linhas horizontais. Gêmeos monozigóticos ligados através de um triângulo. Gêmeos dizigóticos ligados por uma bifurcação. Além dos símbolos, algumas numerações são encontradas. Em algarismos romanos, são encontradas as gerações, e cada indivíduo de uma geração é indicado por algarismo arábico. Agora, passarei a palavra para a guia Gabriele. Espero que tenha ajudado. Até a próxima! Olá, sou a guia Gabriele e irei falar um pouco sobre as heranças recessivas ligadas ao cromossomo X. Vem comigo! Os traços recessivos ligados ao X estão no cromossomo X. Assim, quase todos os indivíduos afetados são homens, devido à maioria das mulheres terem uma cópia normal do gene envolvido, serem heterozigotas. Metade dos filhos serão afetados e metade das filhas serão portadoras. Todas as filhas de homens afetados são portadoras. E é isso, pessoal. Agora fiquem com o guia Luiz. Olá, me chamo Luiz e agora que nós aprendemos um pouco sobre as heranças ligadas ao X, vamos ver a aplicação dessa teoria com uma doença conhecida como daltonismo. Daltonismo representa uma anomalia hereditária recessiva e ligada ao cromossomo sexual X, caracterizando a incapacidade na distinção de algumas cores primárias. Essa doença é definida em 3 tipos principais, os quais veremos a seguir com o auxílio dessa imagem de um sinal de trânsito, que representa a visão de uma pessoa normal para essa condição, bem como de pacientes daltônicos. A protanopia é caracterizada pelo fato da pessoa não conseguir enxergar a cor vermelha. Nesse caso, o paciente consegue ver objetos em tons de marrom, verde ou cinza. Essa variação depende da variação de pigmentos de vermelho. Já no caso da deuteranopia, o daltônico não enxerga a cor verde. A tritanopia é considerada a mais rara e faz com que o daltônico não consiga distinguir as cores azul e amarelo. Nesse sentido, ele não consegue enxergar laranja, por exemplo. Tratado em uma anormalidade relacionada ao cromossomo sexual, existe uma interpretação distinta genotípica e respectivos fenótipos para o gênero masculino e feminino. Assim, é observado com mais frequência em homens do que em mulheres, em virtude de o gênero masculino possuir apenas um cromossomo X, já que o outro é Y, enquanto o feminino possui 2X, portanto, XX. Dessa forma, uma mulher daltônica necessariamente deve possuir o genótipo homozigótico recessivo. A heterozigose
não condiciona a manifestação da anomalia, mas indica que essa é portadora e pode transmitir a característica em questão aos descendentes. Em homens, basta o seu único cromossomo X possuir o gene recessivo que esse será daltônico. Distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma miopatia progressiva ligada ao X, causada pela mutação no gene DMD e tem incidência de 1 em 3.500 nascimentos do sexo masculino. O DMD codifica a distrofina, uma proteína intracelular que é expressa predominantemente nos músculos lisos, esqueléticos e cardíacos, assim como em alguns neurônios. Características. A mutação do gene DMD provoca fraqueza muscular e degeneração, hipertrofia da panturrilha e comprometimento intelectual leve, diminuindo a força e a resistência do afetado. Embora se manifeste ocasionalmente no período neonatal, com hipotonia ou retardo de crescimento e desenvolvimento, geralmente os afetados apresentam anomalias na marcha a partir dos 3 anos de idade, com dificuldades de andar, correr, subir escadas e marcha lenta. A maioria dos afetados vive em média 18 anos. Podem apresentar 95% de comprometimento cardíaco, sendo que 50% desenvolvem insuficiência cardíaca crônica e a maioria morre por insuficiência pulmonar e pneumonia. O QI médio é de aproximadamente um desvio padrão abaixo da média, e 1/3 tem algum grau de retardo mental. Nas mulheres, a idade de início e a gravidade depende do grau de desvio da inativação do X, o X do DMD. Se o cromossomo X, que carrega o alelo mutante de DMD, estiver ativo na maior parte das células, as mulheres desenvolverão sinais de DMD. Se o cromossomo X, que carrega o alelo normal de DMD, estiver predominantemente ativo, as mulheres terão pouco ou nenhum sintoma de DMD. Independente dos sintomas clínicos e da fraqueza do músculo esquelético, a maior parte das mulheres portadoras tem anomalias cardíacas como cardiopatia dilatada, dilatação do ventrículo esquerdo e alterações eletrocardiográficas. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é feito através da análise do DNA e da biópsia do músculo para testar a imunorreatividade da distrofina. Para a distrofia muscular de Duchenne, não existe cura, mas os tratamentos sintomáticos mantêm longevidade média. Objetivos da terapia são o retardo da progressão da doença, manutenção da mobilidade, prevenção e correção das contraturas e da escoliose, controle de peso, otimização do funcionamento cardíaco e pulmonar, terapia com glicocorticoides para atrasar a progressão da DMD por alguns anos. Risco de herança. Se a mãe é portadora, cada filho tem 50% de risco de ter DMD, e cada filha tem 50% de risco de herdar a mutação do DMD. As filhas que herdam a mutação têm baixo risco de desenvolver DMD. Olá, me chamo Mona Lisa e agora nós vamos aprender sobre a herança dominante ligada ao cromossomo X. A principal forma de identificação da herança dominante ligada ao cromossomo X é a ausência de transmissão homem a homem, uma vez que os homens transmitem o cromossomo Y, não o X para os seus filhos. Desse modo, o heredograma típico desta herança apresenta todas as filhas afetadas e nenhum dos filhos afetados em caso de paternidade afetada. No caso de ambos os pais portadores, tanto os descendentes masculinos quanto os femininos apresentam 50% de chances de herdarem o fenótipo. Já quando a mãe é homozigota dominante, todos os seus filhos são afetados. Então foi isso, pessoal. Eu me despeço por aqui. Fiquem agora com o Vitor, que vai exemplificar uma doença dessa herança. E vim falar um pouco a respeito da síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é uma desordem ligada ao cromossomo X. Essa síndrome possui caráter dominante, ou seja, basta que apenas um dos pais seja portador da pré-mutação para que a criança receba uma cópia do gene defeituoso. Tal desordem é responsável por grande número de casos de deficiência mental e distúrbios do comportamento, afetando 1 a cada 2.000 homens e 1 a cada 4.000 mulheres. Aqui é possível perceber a diferença de um cromossomo X normal para um cromossomo X frágil.
A mutação é resultado de um defeito no mecanismo que regula a produção de cópias de moléculas de DNA idênticas a si mesmo. Este erro leva à repetição instável do segmento de 3 nucleotídeos, citosina, guanina e guanina, CGG. O gene afetado por tal mutação é o FMR1. O número de repetições indica em qual grau a síndrome encontra-se. São considerados indivíduos normais os que apresentam um número de repetições inferior a 45, são os indivíduos não afetados. O estágio intermediário varia de 45 a 54 repetições, sendo considerado a zona cinza, zona de baixo risco. A pré-mutação apresenta uma variação de 55 a 200 repetições de CGG. As mulheres apresentam insuficiência ovariana precoce e infertilidade. Os homens apresentam síndrome do tremor, ataxia progressiva e demência. E a mutação completa é quando ocorre repetições de CGG maiores que 200. Os sintomas da síndrome do X frágil são inúmeros. Vou citar aqui alguns: macrocefalia, rosto alongado, olhos e queixos proeminentes, aumento do núcleo caudado e do tálamo, diminuição do verme cerebelar, hiperlaxia articular e pés planos. E por fim, vamos falar a respeito do tratamento da síndrome do X frágil. Bom, o tratamento é feito principalmente através de terapia comportamental, fisioterapia e, se necessário, uma cirurgia para corrigir as alterações físicas. As pessoas com histórico de síndrome do X frágil na família devem procurar aconselhamento genético para conhecer a probabilidade de ter filhos com a doença. Os homens têm o cariótipo XY e, se forem afetados, podem transmitir a síndrome apenas para suas filhas, nunca para seus filhos, uma vez que o gene recebido pelos meninos é o Y, e esse não representa nenhuma alteração relacionada com a doença. E por fim, irei falar um pouco sobre outra doença proveniente da herança dominante ligada ao X, o raquitismo hipofosfatêmico. Também denominado de raquitismo resistente à vitamina D, ou simplesmente XLH, que são suas iniciais em inglês, é um distúrbio no qual a capacidade dos túbulos renais de reabsorver o fosfato filtrado está comprometida, resultando em perda renal de fosfato e hipofosfatemia, que seria uma baixa concentração plasmática de fosfato, menos de 2,5 mg por decilitro. Ela é a forma mais comum de raquitismo, com incidência estimada de 1 para 20 mil indivíduos. Esta doença apresenta diversos sintomas, incluindo pernas arqueadas, joelhos desalinhados para fora ou para dentro, baixa estatura, abscessos dentários, dor nos ossos e nas articulações, além de um histórico de fraturas não traumáticas e de pseudofraturas. Deve-se lembrar que, por ser uma doença de herança ligada ao sexo dominante, o raquitismo é menos grave nas mulheres heterozigotas do que nos homens, pois as mulheres apresentam 2 cromossomos X. Ainda assim, é importante ressaltar que alguns sintomas são distintos entre adultos e crianças. Por exemplo, nos adultos, as calcificações de tendões e ligamentos, além da perda de audição, podem surgir em decorrência desta doença. Por outro lado, na faixa etária pediátrica, é possível de se identificar atraso no desenvolvimento motor, se a criança apresenta algum tipo de formato, a cabeça apresenta algum tipo de formato em comum, que seria a craniossinostose. Além disso, deve-se atentar ao crescimento, se está atrasado ou desproporcional. Esta condição pode ser confundida com outras doenças ósseas, incluindo algumas que estão relacionadas à má alimentação. Portanto, uma avaliação do histórico familiar, exames bioquímicos como a dosagem sérica e urinária de fósforo e, principalmente, exames genéticos devem ser utilizados como meios de se identificar o raquitismo hipofosfatêmico. Seu tratamento é feito com comprimidos ou solução neutra de fosfato. Inclusive, se necessário, a dose de fosfato pode ser aumentada para que o indivíduo alcance o crescimento ósseo ou até mesmo para aliviar essa dor óssea que irá apresentar. Aqui temos um exemplo de um heredograma referente ao raquitismo hipofosfatêmico, onde percebemos o indivíduo 1 e 2 casaram-se e tiveram filhos. O indivíduo número 2, que é uma mulher portadora da condição, transmitiu para 2 de seus 3 filhos, pois, por ser uma doença de caráter dominante, a mulher que apresenta esta condição tem metade de chance de ter um filho ou uma filha com a enfermidade. Isso, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado de mais uma aula sobre o universo da genética. Curtam e compartilhem muito e até a próxima. Tchau!